O vídeo de hoje é trazido até você pelo Crunchyroll, a sua fonte oficial de animes e dramas em alta definição. Fala, mestres! Beleza? Thunder aqui e eu quero falar que Susume é melhor que Sasageyo. Quem acompanha as lives do eu assistindo Kimetsu no Yaiba sabe do que eu estou falando. Esse é o meme interno. Agora vamos falar de Kimetsu no Yaiba e por que eu respeito Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, se você vive numa caverna debaixo da terra, de ponta cabeça, e você não sabe o que é, você tem problema. Ou você só é uma pessoa muito culpada que não assiste animes. Mas vamos lá, Kimetsu no Yaiba fala a história de Tanjiro, que é um garoto assim que vive isolado num lugar assim de neve. Um caipira. Um garoto da roça, que vive com a sua família feliz e contente no meio do nada. E um dia, um belo dia, uma bela noite no caso, que ele vai vender madeira. Ele vai vender madeira, eu não lembro, faz tanto tempo nesse primeiro episódio, mas ele vai vender algumas bagulho ali pra família, pra fazer dinheiro, né? Que é sempre bom. Ele vive no meio do nada. Ele acaba ficando longe de casa, né, numa noite por causa de uma nevasca, e quando ele chega na sua casa, tá todo mundo morto. Ou pelo menos quase todo mundo. Acontece que a família dele foi atacada por bichos, né, chamados de Oni, que são demônios desse mundo, que são uma espécie de vampiro, vamos dizer assim, se alimentam de sangue humano, e ele se alimentou da sua família inteira. Nesse massacre todo, teve apenas uma das suas irmãs que acabou sobrevivendo, que é a Nezuko. Ela acaba sobrevivendo, mas em troca disso ela acaba virando uma Oni. Desesperado, sem saber o que fazer e quase sendo morto pela sua irmã, um cara de poucas palavras e de uma forma muito serena chega e tenta exterminar a sua irmã. E o Tanjiro luta pra tentar salvar a sua irmã, mesmo ela sendo um Oni, dizendo que ele vai tentar, de alguma forma, trazer ela de volta. Comovido com essa determinação do garoto, ele meio que deixa passar e só dá um jeitinho dela acabar não atacando ninguém, colocando um bambu na sua boca, e fala pra ele partir jornada pra tentar ver se ele consegue achar alguém que pode auxiliá-lo. E agora vamos ter a jornada do Tanjiro em busca de tentar salvar a sua irmã desse processo aí de onificação, vamos dizer assim, onde ele vai se tornar um exterminador de Onis e tentar procurar mais informações sobre essas criaturas, entrando nesse universo de caçadores de Onis, onde, né, vai começar basicamente todo Battle Shonen a partir disso. Kimetsu no Yaiba é mais um Battle Shonen. Mais um Battle Shonen da Jump ainda por cima. Mas esse daqui, ao contrário de 472 mil outros, tem alguma coisa. Ele tem algo. Ele tenta. E ele consegue. É uma história muito arroz com feijão. Muito arroz. É basicona. É muito simples, Kimetsu no Yaiba. E por ser simples que isso é maravilhoso. Simples de história, né? Porque a sua produção já a gente chega. Porque o Ufotable, minha amiga do céu, que produção! A sua história, ela é direta ao ponto. É o Tanjiro vivendo uma situação trágica, tentando salvar a sua irmã, adquirindo poderes, subindo nesse ranking, né, de caçadores, de exterminadores de Onis, e procurando mais informações e tendo contato com coisas que podem dar essas informações a ele. Simples. O mundo sofre por esse mal. Existe toda uma estrutura de caçadores, existe mais pra frente que a gente entende que existe toda uma estrutura e até um cabeça nesse mundo dos Onis, e a história segue aí. Pronto! Acabou! Não precisa de mais nada. Claro que, obviamente, a gente tem um pouco mais de nuances vindo de caso a caso, né? Porque ele é mandado pra exterminar cada um desses Onis, né? Depois do seu arco de treinamento e tudo mais, que acontece mais ou menos da metade pra frente, não sei. Eu acho que é mais ou menos uns 10, uns 8 episódios, mais ou menos, de preparação de arco de treinamento e depois cai pra porrada como um caçador de Onis. Essa estrutura, ela funciona e é o beabá de qualquer história de Battle Shonen, ou que pelo menos deveria ser. O que acontece é que Kimetsu no Yaiba, ele é simples em sua fórmula, ele é simples em sua estrutura, ele é simples em suas leituras, em suas temáticas, e é isso que é bom. É simples. Não precisa complicar. Não precisa criar motivações e criar situações muito maiores do que o roteiro consegue contar ou que a história consegue se importar. E por que simplicidade é bom? Porque, cara, tem muita história que esquece de fazer o básico. E tenta fazer o over. E tenta falar sobre conceitos,
sobre ideias, ideologias e tentar colocar situações climáticas e catárticas. E você fala, ok, você tá tentando voar demais e você não consegue, seu roteiro é fraco, lhe falta ódio. E é uma coisa que em Kimetsu não acontece no começo, ele vai sendo gradativo em introduzir personagens, em introduzir conceitos de mundo, em introduzir tudo que ele precisa pra sua história. Então você começa basicamente com um pouquinho, com a jornada do herói, né, com a chamada à aventura, e aos poucos você vai entendendo as passagens do Tanjiro, tanto que uma das ideias idiotas que eles tentaram fazer no comecinho, que eles descartaram depois, foi fazer que o Tanjiro é sempre um garoto muito querido por todo mundo, ele é um cara extremamente carismático e todo mundo gosta dele, ele tem que ficar cheirando vaso quebrado pra achar quem que fez o problema, quem que quebrou o vaso. E algumas coisas idiotas eles vão meio que deixando ali, de uma forma muito mais sutil ou subentendido. Alguns vícios, né, de estereótipos eles acabam deixando de lado. E por isso que eu respeito muito, pela sua simplicidade e pela forma que ele vai evoluindo aos poucos. Esse roteiro, ele consegue evoluir gradativamente e testar algumas ideias, ou alguns conceitos, ou alguns estereótipos aqui pra ver se cola ou não. Um exemplo disso é um personagem chamado Zenitsu, que, enfim, é um personagem que quando ele é introduzido, é um personagem extremamente chato, que ele berra, ele esperneia por 2, 3 episódios de uma forma horrorosa. Ele é muito over, muito chato. Você vai vendo que esse estereótipo, aos poucos, ele vai diminuindo, ele vai dar um pouco mais de respiro, esse personagem vai começar a se conter um pouco mais, você vai começar a ter ele parecendo uma pessoa, não uma gralha. E a partir disso, a partir desse ponto que ele vai evoluindo aos pouquinhos, você começa a criar um pouco mais de empatia. Eles acabam deixando de lado essa histeria desse personagem, ou deixando apenas em momentos chaves, ou até de comédia, e ele vai elaborando isso melhor. E quando ele tem esses momentos histéricos, eles acabam encaixando em momentos que fazem mais sentido, e você sabe que ele é uma pessoa histérica, e eles conseguem montar uma piada. Por exemplo, ele é um cara meio mulherengo. Ele acaba, né, a primeira coisa que você vê é um cara meio que implorando pra uma garota pra ele tentar ter um filho com ela. Qualquer coincidência com o Miroki é mera coincidência. Isso fica subentendido. Mais pra frente, eles utilizam isso pra fazer uma ótima piada. Porque meio que o Tanjiro tá treinando, né? Meio que ele tá achando meio bosta o treinamento que ele tá tendo. Só que ele tá treinando com um monte de garota. Aí o Zenitsu fica puto por isso. E aí a piada over dele ficando puto fica legal. Então é uma obra que aprende com os seus erros. É uma obra que aprende com testes. E você vê que o roteiro, ele sabe evoluir nesse ponto. Algumas ideias meio chatas, conceitos meio truncados, ou até mesmo estereótipos extremamente batidos, eles começam a ser usados, e depois eles vão ganhando um pouco mais de camada, um pouco mais de delicadeza em trabalhar esses assuntos que podem ser apenas o estereótipo pelo estereótipo, e consegue ganhar o seu valor aos poucos. Seja em âmbito de personagem, seja em âmbito de conflitos, seja em âmbito de construção de mundo. Tanto que até o poderzinho do Battle Shonen aqui, ele não é lá tão importante. A estrutura que ele dá dos poderes, eles se baseiam muito mais em determinar quem é mais forte que quem, do que de fato ficar explicando as técnicas mirabolantes de todo o Battle Shonen que acontece, né? Colocando ranking, colocando tudo mais. Não, você sabe que tem uma galera forte, você sabe que tem umas técnicas fortes, e o protagonista vai começar a aprender essas técnicas, ou tentar se emparelhar, e você sabe que também tem uma casta de Onis muito poderosas. E a história é isso, e aí você vai evoluindo, você vai conhecendo os poderzinhos. É uma coisa que eu brinquei bastante quando eu tava falando no podcast, né, que a gente fez análise de episódio por episódio, que infelizmente só sobrou metade delas depois que o Projeto LB acabou, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, que ele nunca precisou explicar muito sobre os poderes e como funciona. Não, são técnicas de respiração, cada personagem trabalha essa sua técnica de respiração, e você vai evoluindo essas técnicas de respiração, aprendendo outras técnicas de respiração, e é só isso. Não precisa mais do que isso. Então ele mastiga muito bem pra você, ele resume muito bem pra você, e tudo se torna fluido apenas pra você acompanhar essa jornada
esses personagens em sua caminhada, né, a sua aventura como um todo. Personagens esses que não são tão facetados ou tão complexos, eles são bem simplórios, principalmente o próprio Tanjiro, né, que ele é o protagonista positivo, alegre, que tem um pouco enraizado esse senso de justiça e esse senso de redenção aos Onis, trabalhando ele como figuras trágicas, ele meio que tendo esse senso de empatia, já que a sua irmã, ela é uma Oni, e a história vai seguindo isso, essa linha de pensamento dele, que contrasta bastante com a linha de pensamento do mundo, onde basicamente todos os Onis são tratados como demônios e criaturas do mal, horrendas e malignas que precisam ser exterminadas, e você tem esse contraste dele tentando humanizar muito mais essas criaturas, enquanto ele vai, né, passando e conhecendo cada uma dessas criaturas que ele vai enfrentando. Obviamente o anime utiliza de flashbacks, passados tristes e balancinha do Naruto, coisas que a gente já tá acostumado. E é basicamente isso. Kimetsu no Yaiba é um anime pra quem gosta de Battle Shonen e quer um Battle Shonen bem feito. Básico e bem feito. Básico e gradativo, eu acho que seria mais honesto dizer que Kimetsu é. Ele não tem pressa de fazer o que ele precisa. A produção, inclusive, do anime, ela tá de parabéns porque soube dar tempo ao tempo. Não é tudo corrido, as coisas não acontecem atropelada, ou acaba se estendendo demais, você tem 30 arcos, você tem 30 episódios de treinamento. Não, cara, não, as coisas acontecem de uma forma rápida, direta ao ponto. A velocidade da narrativa também ajuda muito, porque ela é muito atual. As coisas acontecem com mais velocidade, não é um Dragon Ball que precisa de trocentos episódios pra alguma coisa acontecer, ou que os personagens ficam travados em uma luta eternamente, e que no meio da batalha você tem que parar pra contar flashback, ou ficar explicando poderzinho. Não, cara, as coisas acontecem de uma forma muito mais dinâmica, menos didática, menos expositiva, e o negócio flui. O que também se deve a essa qualidade de Kimetsu é a sua produção. É impossível não falar da Ufotable, falar da direção e principalmente da trilha sonora da Yuki Kajiura. Meu amigo, esse anime tem uma das produções mais bonitas dos animes desse ano. Pra quem conhece o estúdio Ufotable sabe que eles mandam muito bem fazer produções. E diferente de outras produções da Ufotable que parece qualquer coisa derivada de Fate, Kimetsu tem uma ideia visual muito própria. Ele tem traços mais grossos, as cores são mais vivas, ele parece aquelas pinturas japonesas antigas, só que com mais cores e revitalizadas. Ele tem um senso artístico próprio, e isso é muito bom, e isso dá essa vida a esse anime, que conta também com uma produção, com uma série de filtros, computação gráfica pra fazer efeito, pra fazer personagem, que funciona tão bem, mas tão bem que às vezes você nem percebe que tem computação gráfica ali. Então, resumindo, é um deslumbre visual pra quem quer um anime que tem uma história simples, competente, funcional e com uma produção que realmente faz jus a essa obra. Porque, querendo ou não, uma produção muito bonita às vezes não é o suficiente pra você fazer uma boa obra. Ela ajuda demais, só que se você não tiver roteiro, aí vira, sei lá, Fire Force, que até a produção não é tudo isso. Mas aqui, casando essa simplicidade do roteiro, maximizando através da sua produção, que é extremamente competente, você tem um anime muito bonito, muito fácil de acompanhar, muito carismático, né? Ele consegue criar o seu carisma gradativamente, não só com os personagens, mas sim com a história deles e a jornada que eles estão vivendo ali. Kimetsu no Yaiba, ele cria muito bem um limite do que é uma obra básica de Battle Shonen. Ele consegue trazer tantos padrões da própria temática, né? Do próprio gênero, que qualquer obra que não faça o mesmo ou faça pior, você consegue comparar a Kimetsu e ver se ele consegue ser uma nota de corte, vamos dizer assim, de diferenciar um Battle Shonen meh de um Battle Shonen bom. Não que ele seja literalmente a faixa de corte, mas eu acho que ele é tão estruturadinho, de uma forma tão bem fácil de você absorver, que qualquer obra que faça errado, é muito fácil você comparar a Kimetsu e ver como ele fez aquilo errado. Não queria comparar muito, né? Pra falar, Thunder é chato. Compara as fórmulas que Kimetsu no Yaiba usa do que Nanatsu no Taizai e Fire Force.
Só compara. Você vai ver que Kimetsu ele trabalha tão safe, que é fácil você ver como uma narrativa evolui de uma forma simples, arroz com feijão, mas é um ótimo arroz com feijão muito bem temperado, que inclusive muito tempero, né? Porque a produção é aquele tempero maravilhoso que só o arroz com feijão basta. Se Kimetsu quiser ser mais complexo, coisa que eu duvido depois dos seus 2 cursos, que ele basicamente seta muito bem que existe esses heróis, esses vilões, eles vão se quebrar no meio. É só isso. Cada um deles vai ter uma historinha muito legal, muito bacaninha pra você acompanhar. E só. Não precisa de mais nada. Não precisa ser complexo, não precisa explicar conceitos e falar que eles são heróis, que eles são os vilões, que eles são demônios, que eles são humanos e tentar fazer uma série de discussões filosóficas que não vão levar a lugar nenhum. Não, cara. É só isso. Vai lá, faz o seu Battle Shonen, entrega a obra e acabou. Kimetsu é uma ótima experiência pra você ver de uma forma despretensiosa, pra você que gosta de Battle Shonens, que gosta de anime simples e que principalmente tem uma produção invejável. Todo Battle Shonen de atualidade deveria ter uma produção, obviamente que isso daqui é quase uma utopia da produção de animes, mas ele deveria ter produções boas assim como Kimetsu. Porque Kimetsu é conhecido, Kimetsu é da Shonen Jump, ele é uma obra que faz dinheiro e faz sucesso, então eles estão investindo esse dinheiro porque Kimetsu pode fazer isso. E nós, como fãs, ficamos agradecidos porque temos Kimetsu no Yaiba, que é uma produção maravilhosa, que é um roteiro simples, é agradável e é uma história que eu comecei a gostar muito, mas muito, gradativamente, aos poucos, episódio a episódio, até eles começarem a mandar coisas assim exorbitantemente incríveis, com cenas maravilhosas como o fatídico episódio 19 ou até mesmo o último episódio do Michael Jackson. Cara, aquelas últimas cenas do episódio de Michael Jackson, meu amigo! Que direção. Top 10 melhores cenas do ano. Vocês sabem do que eu tô falando. Se você não sabe o que eu tô falando, vai lá e assista Kimetsu. Ou, se preferir, Demon Slayer, procura lá na Crunchyroll. Tem lá, vai lá, assista. E se você quiser acompanhar pelo menos uma boa parte da nossa análise final, né, da parte final dos episódios, acompanhe no nosso podcast Chá de Trovão, porque uma parte dessas gravações foram perdidas por causa que o nosso canal Projeto LB foi pro espaço. Então é isso, mestres, espero que vocês estejam gostando, né, dessas séries de vlogs falando sobre os animes da temporada passada. Deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando, deixa aqui nos comentários quais animes vocês gostariam que eu falasse também. E ajudem a gente no nosso Catarse se você quiser. E receber gravações de reacts completo, participar dos nossos RPGs, participar de jogatina e muito mais. Confiram aqui no nosso Catarse. Beleza? Eu vou ficando por aqui e um bom anime. Até o próximo vídeo.